Das ist a video wegen Yiddish. Esse é um vídeo sobre Yiddish. Mein Tate hat ständig gesagt, als Yiddish ist eine Sprache, wo man kann lachen, man kann weinen, man kann lernen von Leben als Ding. O Yiddish é a língua histórica dos judeus que se instalaram no Vale do Reno, atual Alemanha, após fugirem de conflitos em outras regiões da Europa. Ele surgiu em meados do século V, a partir da fusão do idioma local, o alemão, com o alfabeto hebraico, e adotou expressões das línguas eslavas, que eram faladas no entorno. O objetivo era criar uma identidade para preservar o povo judaico após inúmeras perseguições. É uma língua chamada língua amálgama, ou língua de fusão, que tem, portanto, uma imensa elasticidade. Todas as línguas são elásticas e flexíveis, mas o Yiddish tem uma flexibilidade, porque ela vai absorvendo, ela vai recriando as palavras, com uma forte produção cultural, né? E a gente chama, então, portanto, de Yiddishkeit. Um jeito de falar a língua, de ser a língua. Alguns autores falam que o Yiddish é uma praça ruidosa e vibrante. Antes da Segunda Guerra Mundial, havia aproximadamente 17 milhões de judeus no mundo. 70% falavam Yiddish. Com o Holocausto, 6 milhões de judeus foram exterminados na Europa e a língua correu o risco de entrar em extinção. Para mantê-la viva, os sobreviventes que migraram para outros países continuaram a falar o idioma em suas novas casas. Meus pais vieram para o Brasil fugindo da Europa porque se aproximava a Segunda Guerra Mundial. E chegando no Brasil se conheceram, meu pai veio da Romênia, minha mãe veio da Rússia, da Ucrânia, que fazia parte da Rússia, se conheceram e se casaram e nascemos eu e minha irmã. E meu pai em casa só falava em Yiddish, porque como eu nasci no Brasil, vivia no meio onde só se ouvia a língua portuguesa, ele tinha medo que nós não soubéssemos falar a língua materna dele, que era o Yiddish. Meu pai foi sobrevivente de Auschwitz, né? Eu sou filha, a gente fala em Yiddish, a Kind von der Lebgebliebener, uma descendente de um sobrevivente. Meu pai recebia jornais, tivemos muitos jornais em Yiddish no Brasil, escritores em Yiddish que migraram para o Brasil e aqui escreviam, e isso tudo circulava na minha casa. Hoje, movimentos de resgate do Yiddish crescem ao redor do mundo. A cultura Yiddish, a literatura, a filosofia, tudo que tem a ver com saber em língua Yiddish tem uma grande importância para a humanidade, não só para os judeus. Quer dizer, pessoas que mudaram o mundo em várias atividades vinham de lares onde pelo menos os pais falavam Yiddish ou elas mesmas falavam Yiddish. Resgatar o Yiddish é resgatar uma parte considerável da cultura judaica que estava deixada de lado, né? Mas eu não acho que seja só uma questão de cultura judaica, eu acho que é mais uma... Qualquer pessoa que se identifica com qualquer grupo ou alguma coisa assim pode encontrar na história dos judeus coisas que dialoguem com a própria história, né? E o interesse pelo idioma não é apenas da comunidade judaica. Mesmo não sendo judia, a norte-americana Krista se encantou pela história e pela música e buscou aprender mais. I came across Yiddish in university. I am not Jewish, so I didn't grow up with it. Of course, I had many friends who were Jewish, so I knew about Jewish religion, but not about Yiddish culture. And it was in a course in university. I took Yiddish literature and translation. And I really liked the literature, so I fell in love with some poets and I wanted to read more, and then I took a course in the language. Hoje, Krista trabalha no Yiddish Book Center,
uma iniciativa fundada na década de 80 para recuperar os livros em Yiddish que estavam sendo descartados por falta de uso. They rescued over 1 million Yiddish books, and then from there it's developed into educational programs, translation of Yiddish into English. We have a music festival and many educational programs from high school all the way to adults. Na PUC-Rio, a professora Sônia Kramer coordena o curso Yiddish como resistência e experiência identitária. O objetivo é exatamente o de conhecer, aprofundar-se nessa característica que a língua teve, né? Uma língua que estava quase considerada como uma língua em desaparecimento e que nos últimos 35 anos, especialmente a partir de movimentos de jovens, volta a ser estudada, aprendida, cantada e contada. Em um encontro realizado na universidade, foram apresentadas histórias, músicas e poesias da cultura Yiddish. Chega por trás dela um homem jovem, castanho, seus olhos negros como brilho. Ele queima com os olhos e alegre lhe responde, tralalala. Para quem cresceu com o Yiddish e quase o viu desaparecer, presenciar este resgate é emocionante. Essa tarde foi uma tarde emocionante para mim, porque eu senti uma vibração como há muito tempo eu não sentia. Apesar de eu ouvir dizer que o Yiddish está sendo revivido e muitos interessados em Yiddish, eu senti hoje que é verdade isso. Música